Olá, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar sobre JPEG e RAW. Vou explicar para vocês o que é JPEG e RAW e como você vai usar isso no dia a dia. E o mais importante, a importância de você saber sobre isso, o quanto isso pode impactar no seu trabalho, quais são as vantagens de você usar RAW ou JPEG. Bem, antes de mais nada, a gente precisa entender que depois que a gente fotografa, existe um trabalho que a gente chama de pós-produção, né? A gente vai lá, fotografa, e aí a gente precisa pensar em como guardar essas fotos, como compartilhar essas fotos e como editar essas fotos, tá? Eu usei essa sequência porque você pode simplesmente fotografar, fazer o backup e compartilhar, ou você pode hoje em dia fotografar e diretamente da sua câmera já compartilhar nas redes sociais ou com o seu cliente, tá? Porém é interessante do ponto de vista profissional, quando a gente está pensando em ter um trabalho de uma boa qualidade, a gente primeiro pensar nessa sequência certa. Primeiro fazer o backup, depois editar e depois compartilhar com o seu cliente ou postar nas redes sociais. Dessa forma a gente consegue garantir uma qualidade melhor, tá? Embora eu sei que existem algumas necessidades específicas, inclusive eu mesmo faço isso. Eu faço um evento e aí no meio do evento eu já acesso a minha câmera, pego uma foto ou outra e posto ali nos stories ou nas redes sociais, porque a gente tem uma necessidade constante de ter ali o conteúdo já compartilhado. Porém, é necessário a gente seguir esse fluxo quando a gente está pensando a longo prazo, quando a gente está pensando em portfólio, tá ok? Bem, quando a gente pensa em tipos de arquivo, imagina música, por exemplo. A gente tem, por exemplo, o MP3, Wave, por exemplo. Ou quando a gente pensa em documento, a gente tem o TXT, a gente tem o DOC, a gente tem um PDF. Então, isso são tipos de arquivo, tá? Quando a gente vai para fotografia, existem vários tipos também, tá? Existe JPEG, RAW, GIF, PNG e por aí vai. Você já deve ter ouvido vários desses tipos de arquivos, tá? Porém, na fotografia, o mais usado é o JPEG e o RAW. É justamente por isso que, na maioria das câmeras, por exemplo, vou mostrar para vocês aqui, depois dar um exemplo com a Canon, e eu estou filmando com a Sony. A maioria das câmeras hoje em dia no mercado, como por exemplo Sony, Canon, né? Ou a gente tem a Nikon, ou outras câmeras, você vai ver que tem dois formatos, JPEG e RAW. E é justamente por isso que a gente vai falar desses dois formatos, tá? Bem, quando a gente pensa no arquivo principal da câmera, a gente está pensando em RAW. RAW é um arquivo que contém todas as informações que o sensor da sua câmera foi capaz de captar na hora que foi fazer a foto, tá? Então é um arquivo geralmente grande e que não tem nenhuma perda de registro. Então é um tipo de conteúdo que geralmente é um tipo de arquivo que é grande e tem muitas informações. Então é um arquivo que é muito valioso, tá? E esse tipo de arquivo, na fotografia, ele é importante porque na pós-produção você consegue ter muitas informações para você utilizar na edição ou até mesmo recuperar algumas informações, tá? Então o arquivo RAW, por exemplo, mesmo que você fotografa e tem uma área da fotografia que saiu muito escura, você consegue na edição recuperar. Ou se tem uma área que ficou muito clara, você consegue, por exemplo, se foi fotografado de dia e o céu ficou muito estourado, você consegue recuperar, tá? Ou mesmo, eu faço casamento, né? Então, às vezes, já aconteceu de eu estar fotografando e aí eu estava fotografando em RAW e o flash, num momento muito importante, que é do beijo, falhou. Então, a foto, ela saiu meio que escura, tá? Ou quase toda escura. Porém, como eu estava fotografando em RAW, na edição eu consegui recuperar, deixar ela muito mais clara. Por quê? Porque eu tenho muita informação, tá? Então, é um tipo de arquivo bastante valioso. Porém, ele é pesado, não abre em qualquer lugar, então você tem que abrir, por exemplo, no arquivo de edição, tá? E você consegue também, você tem muito conteúdo, então você consegue ter um grande arquivo, né, em alta resolução de fotografia, tá? E justamente por isso que, como fotógrafo, eu recomendo que você use esse formato, porque possa ser que em algum momento ou outro você precisa recuperar alguma informação, ou de repente precisa de muita informação na edição, você tem essa facilidade, tá? Porém, você precisa lembrar que ele gasta muito cartão de memória, espaço e também no backup, tá? Em contrapartida, a gente tem outro tipo de arquivo que é o JPEG, tá? O JPEG,
é um tipo de arquivo que ele primeiro ele é comprimido, né? É uma versão reduzida, então quando você reduz a foto, você perde, você descarta um monte de informação, tá? Uma outra coisa que acontece, existe um processamento dessa imagem. Então o JPEG passa por algum processamento. Então a câmera ali já joga uma leve edição, né? Uma leve edição, a gente fala em termos de jogar um pouquinho de cor, deixar um pouquinho de saturação. Então existe um leve processamento da imagem. Então você perde informação por dois motivos. Você comprime a imagem, reduz o tamanho da imagem e você passa por um leve processamento. Então é um arquivo que ele sai praticamente pronto, ele é leve, então ele é fácil de ser armazenado e compartilhado, tá? Então por isso que alguns profissionais preferem trabalhar com esse tipo de arquivo. No começo eu também gostava muito, porque praticamente não editava muito, então eu queria já uma foto pronta, pegada ali da câmera, já está pronta, postar e compartilhar, tá? Inclusive tem fotógrafos, que é raro, mas tem, que gostam de trabalhar só com um arquivo JPEG. Por ser leve, fácil de ser compartilhado e já está ali mais ou menos pronto. Eu, como profissional, eu recomendo sempre usar o formato RAW, mas isso vai cair de cada um. Quando você está fotografando com uma câmera profissional, você pode fotografar somente em RAW, somente em JPEG, ou você pode fotografar nos dois formatos, tá? Lembrando que se você fotografar nos dois formatos, você tem a vantagem de ter RAW e você também tem a vantagem de JPEG. Porém, você gasta muito mais cartão de memória e, consequentemente, backup também, tá? Você precisa levar isso em consideração. Quando a gente está fotografando com o celular, a maioria dos celulares a gente fotografa já em JPEG, tá? Porém, alguns celulares que têm alguns recursos mais avançados, você tem a possibilidade de fotografar em RAW. Depois que a gente faz o backup e depois edita, geralmente a gente exporta essas fotos no formato JPEG, ou pode ser PNG também, mas geralmente é em JPEG. E a gente entrega as nossas fotos para os nossos clientes, geralmente em JPEG. A maioria das fotos que você vai ver na internet, redes sociais, também está em JPEG. Quando a gente vai mandar também para revelar esse tipo de coisa, é o JPEG. Então, o arquivo final, geralmente, quando a gente fala de arquivo final, o arquivo que a gente vai entregar ou compartilhar, ele está no formato JPEG. E é legal que nesse formato a gente já editou, a gente já utilizou os recursos que a gente precisava utilizar, então faz muito sentido a gente usar esse formato. E é justamente para a gente ter um formato mais leve, que geralmente a gente guarda essas fotos depois no formato JPEG, tá? Uma coisa interessante é que no meu caso, eu entrego para os meus clientes em dois formatos, tá? JPEG em alta resolução, caso o cliente de repente queira fazer uma revelação, né, de um quadro ou um álbum, ele vai usar esse formato. E depois eu também entrego um formato chamado, que a gente chama de formato web, né? Porque está numa resolução menor, fácil de ser compartilhado e ao mesmo tempo coloca a minha logomarca. Então, dessa forma, eu facilito a vida do cliente e facilita a minha vida. Por quê? Porque quando o cliente for postar em redes sociais, ele vai compartilhar o formato web, que tem a minha logomarca. Dessa forma, quando ele compartilha, ele ajuda a divulgar o meu trabalho. Então, já aí está uma sacada legal de marketing para vocês.